pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso evento tributário com o digital. Hoje nós vamos apresentar tecnologias aliadas a documentos fiscais eletrônicos e, como todas as outras aulas, nós apresentamos parceiros fortes em que a gente trabalha diariamente com as ferramentas e, obviamente, nós não teríamos um outro grande parceiro a apresentar se não fosse a CIEG, que é nosso parceiro aí na figura do Rafael Ribeiro, lá na unidade de São Paulo, na figura também do Henrique, que infelizmente não pôde participar em virtude de problemas de saúde, mas também agradecemos de coração ao Rafael e ao Henrique, que nos viabiliza aí sempre tudo que nós precisamos, tudo que nós conversamos em relação aos documentos fiscais eletrônicos. E isso nos deixa bastante feliz no aspecto técnico, sobretudo também em participações em vários eventos da gente. Portanto, Rafael, seja bem-vindo. Nós temos uma admiração assim ímpar em relação à CIEG. Todo o nosso time adora trabalhar com a CIEG. A gente tem aumentado significativamente o nosso tempo de produção. E aí, a CIEG, sem dúvida nenhuma, é o nosso principal parceiro na segmentação de documentos fiscais eletrônicos hoje e, obviamente, entendemos como sendo a principal empresa hoje do mercado brasileiro nessa segmentação. Seja bem-vindo, Rafael. Eu queria que você se apresentasse, né? E apresentasse um pouco da CIEG para os nossos ouvintes e participantes. Professor Marcos, o prazer se estende a todos nós da CIEG. Eu, como disse nos bastidores aí, sou um grande fã da equipe de vocês, o que vocês vêm fazendo para o setor fiscal, setor contábil, para a contabilidade em geral, né? Essa preocupação que vocês colocam em poder ajudar cada vez mais aos contadores, quem trabalha diretamente nos setores aí, no processo, na produção da parte fiscal, contábil, IDP, enfim. E para nós aqui da CIEG, eu acho que a nossa parceria estende muito mais hoje do que só buscar arquivos XMLs e atender os escritórios, principalmente de vocês aí, mas nós nos consideramos amigos de vocês pelo que vocês vêm abrindo a porta para nós, abrindo aí a casa de vocês. É um prazer mesmo e de verdade poder compartilhar. Pessoal, eu sou o Rafael, eu sou gerente comercial aqui do estado de São Paulo e a CIEG Soluções já tem mais de 10 anos no mercado. Como o professor Marcos disse, somos o pioneiro em armazenamento e gerenciamento dos documentos fiscais eletrônicos de escritório de contabilidade. Hoje são mais de 10 mil clientes que trabalham com a plataforma da CIEG. Somos focados. Hoje a gente diz, viu, professor, que nós temos uma ferramenta, um aplicativo que ele faz a gestão dos documentos fiscais dentro do escritório de contabilidade. A CIEG se preocupa não só trazer os arquivos, né? Mais para frente nós iremos apresentar a ferramenta e você vai ver que com a ferramenta da CIEG, você de fato consegue fazer a gestão de todos esses documentos fiscais sem que você dependa do cliente te passar qualquer tipo de informação para fazer esse tipo de trabalho, né? Você consegue ser mais consultivo utilizando essa ferramenta da CIEG aí, ok? Entendi, Rafael. E, obviamente, as pautas, Rafael, não seriam diferentes se não trabalhar a gestão dos documentos fiscais eletrônicos. Exatamente. A utilização de tecnologias nesse ambiente e também apresentar um pouco da ferramenta, porque o nosso evento é exatamente com essa temática de tecnologia com o digital, ou seja, de tributário com o digital, ou seja, no aspecto tributário, a utilização, a possuir aspectos digitais para que a gente possa melhorar o nosso desempenho em relação a toda a produção fiscal e tributária hoje nas organizações contábeis. Bom, perfeito. Visto isso, Rafael, eu queria te fazer algumas perguntas, a gente traçar aqui as ideias e aí a gente vai discutindo ao longo da nossa aula. E aí o primeiro grande tópico, né, quando a gente fala de gestão de documentos fiscais eletrônicos, é saber quais as tendências de tecnologias, e aí a gente vem evoluindo há bastante tempo, né, com integrações,
com otimizações, com busca de XML direto da base da Receita ou diretamente da base da Cefaz e busca de cupom fiscal eletrônico e notas fiscais de consumidores eletrônicos. E eu queria entender, basicamente, quais são as tendências de tecnologias que estão aliadas aos documentos fiscais eletrônicos para os próximos anos, até num futuro bem próximo, que nós poderemos ter aí como principal trunfo. Perfeito, professor. Uma excelente pergunta. Eu sempre digo que a gente vem evoluindo, como eu sou do departamento comercial, vendas, a gente vem evoluindo até as nossas apresentações em relação aos clientes, né? Há uns 2, 3 anos atrás, as nossas apresentações era basicamente baixar as notas fiscais de compra para os clientes, trazer a DANF, e isso encantava qualquer um. Isso fazia com que já trazia-se um ganho muito grande para o escritório de não depender das notas fiscais. E óbvio que a tecnologia vem evoluindo cada vez mais, e com essa tecnologia evoluindo, o contador se torna cada vez mais exigente e ele vai entendendo que se ele não tiver essa parte de documentos fiscais automatizado, ele não vai conseguir trabalhar porque o tempo vai se tornando cada vez menor. Por exemplo, antigamente não se tinha o cupom fiscal eletrônico, que era o arquivo XML, era aquele antigo, que era redução Z. Então todo mundo tinha que receber de forma manual e fazer os lançamentos manuais. Já houve uma evolução. Aqui em São Paulo nós utilizamos o cupom fiscal eletrônico, que é o SAT. E a ferramenta da CIEG, ela traz tudo isso de forma automática, de forma organizada, em tempo real. Então, de fato, tudo que é transmitido lá na base da Receita, ele já traz de forma automática para que seja escriturado. Isso vem ajudando muito os contadores a fazer o trabalho, o processo, não se torne repetitivo. E a tendência, professor, é que esse tipo de trabalho repetitivo nos departamentos fiscal, ele vai diminuindo. Por exemplo, notas fiscais de serviço, né? A principal tendência é que todas as prefeituras, aí eu pergunto até para ti depois, aí, que está mais nessa parte aí, é que elas se tornem únicas, para que a gente possa trabalhar de forma mais efetiva, né? A gente sabe que as notas fiscais de serviço, cada prefeitura tem um modelo diferente, cada prefeitura segue uma regra diferente, e não é como se faz que as notas fiscais eletrônicas é um modelo só 55, onde você consegue buscar. Então, a tendência é que também as notas fiscais de serviço, em pouco tempo, ela migre para esse processo, e a CIEG ela vem trabalhando forte para que possa integrar cada vez mais prefeitura para trazer essas notas, e que, mais uma vez, esse processo manual, o processo repetitivo, o que não gera valor, né? Que agora todo mundo vem falando muito isso dentro do escritório de contabilidade, o que não gera valor por escritório, o que gera somente custo para dentro do escritório, ele acaba a diminuir, né? E a gente vê isso tanto no mercado, nas indústrias, isso já vem acontecendo há um tempo, e isso vem trazendo para o escritório de contabilidade, que é a automatização. Antigamente se falava em contabilidade digital, todo mundo ficava, o que será? Não, aqui não tem isso, é tradicional. E pelo contrário, hoje, quase todos, eu não posso falar 100%, mas praticamente todos os escritórios de contabilidade estão migrando para esse mercado de contabilidade digital. Fazer com que o teu processo, essa forma repetitiva de se trabalhar, se torne cada vez menor, e você consiga fazer com que você faça as coisas em menor tempo e trabalhe de forma cada vez mais consultiva. E vendo o vídeo de vocês, acompanhando as aulas do Cona Fiscal, do professor Felipe Guerra, que eu também mando um abraço aqui em nome da CIEG para ele também, ajudou muito a gente. Por quê, professor? Nas nossas apresentações, hoje eu falo isso para os nossos clientes, para os escritórios de contabilidade, que eles conseguem fazer o trabalho tributário para o cliente dele, sendo que antes era impossível ele fazer. Se o camarada recebe as notas fiscais no dia 15, como é que ele vai fazer uma escrituração fiscal? Como é que ele vai fazer um trabalho tributário para o cliente? Não tem como, porque não tem tempo. Agora, você tendo uma ferramenta, tendo a tecnologia agregada ao teu escritório, tudo vindo de forma automática, o fiscal, o departamento fiscal, ele se torna cada vez mais analista. Então, eu que estou na ponta da apresentação, às vezes eu vou no escritório de contabilidade,
Quando eu gero um relatório, que eu vou mostrar para vocês aqui, onde você consegue fazer a verificação do ICMS, do NCM, a base de cálculo, tudo isso por produto, o cliente ele fica encantado. Porque, de fato, ele vai conseguir fazer um trabalho que é onde vocês lutam, né, nas apresentações, né, professor? Você pode até me falar melhor, que é justamente apresentar essa parte tributária, falar, contador, você consegue desenvolver um trabalho tributário para o teu cliente. Acho que é isso que a tendência é essa, que a tecnologia ela vai fazer com que cada vez mais os contadores terão essa visão de ser consultores dos seus clientes. E a contabilidade será uma etapa. A contabilidade será uma etapa. E a CIEG ela vem proporcionando isso cada vez mais, lutando e buscando cada vez mais, principalmente agora nessas notas fiscais de serviço, que, pelo que eu vejo, a tendência é com que tudo se torne cada vez mais integrado, né? É interessante destacar, Rafael, em dois aspectos da tua fala, principalmente relativamente às notas fiscais de serviço, que é um grande sonho, né, de todos nós contadores e de todos que envolvidos com tecnologia da informação do ambiente contábil, de obtermos aí um padrão do layout das notas fiscais de serviço. Apesar de já existirem grandes trabalhos em relação a isso, mas realmente tentar unificar aí mais de 5.500 prefeituras é um negócio bem complicado, envolve política, envolve recurso. Exatamente. É bem complicado nesse sentido, apesar de já termos uma evolução significativa, né? Hoje a gente tem aí possibilidades de trabalhar com notas fiscais de serviço na grande maioria dos municípios, sobretudo os envolvidos em regiões metropolitanas, com um padrão já um pouco dentro do layout técnico, né? Mas, pasmem, a gente ainda tem prefeituras que trabalham com notas fiscais físicas. Ainda tem prefeitura com notas fiscais físicas no Brasil. É até hilário, né? Mas ainda é uma realidade. E quanto ao aspecto das tendências relativamente à tecnologia também, é importante destacar que, principalmente nesse aspecto voltado para a reforma tributária, que vem se falando há muito tempo, agora há 2 anos e meio, basicamente, mas agora com uma tonalidade muito mais enfática, nas próprias reuniões, o Guedes e toda a sua equipe econômica já vem tratando de um tópico que é reduzir um trabalho braçal, ou seja, reduzir obrigações acessórias e transformar estas obrigações acessórias em obrigações pré-preenchidas, o que possibilita aí um trabalho forte junto aos documentos fiscais eletrônicos, ou seja, ainda mais uma atenção quanto aos dados tributários e fiscais dos documentos fiscais eletrônicos, porque a grande tendência dos próximos anos é a gente ter aí os documentos fiscais eletrônicos como o principal tópico da obrigação acessória. Ou seja, isso que eu ia até falar, né, professor? Os documentos fiscais hoje, dentro de um cenário contábil, é um dos principais pontos, né, o professor? Isso, e a tendência é que seja mais, né? Até porque você tem lá todos os SPEDs envolvidos, SPED fiscal, SPED contribuições, que tende a mudar, tendo em vista possíveis alterações com a reforma tributária. E dentro desses SPEDs, dentro do sistema público de escrituração, o subprojeto é a nota fiscal eletrônica e todos os seus agregados, mas a nota fiscal eletrônica incorpora dados, né, técnicos dentro das obrigações acessórias, que são os SPEDs também. Só que a tendência é que esses SPEDs desapareçam e eu fique aí com os documentos fiscais eletrônicos, tendo aí como principal patamar da informação técnica. Entendi. Né? Então, com o trabalho de uma obrigação pré-preenchida, os documentos fiscais eletrônicos passam a ter o dobro da responsabilidade, até o triplo, dependendo da situação. Portanto, é de fundamental importância que, por exemplo, inclusive, quem já vem estudando a reforma tributária, a gente vem tendo essa pegada já há alguns meses, a quantidade de códigos, né, em virtude da reforma tributária, que tem que ser preenchido em um documento fiscal eletrônico na atualidade, vai reduzir em até 70%. Ou seja, talvez o preenchimento ele seja muito mais simplório nos próximos meses, naturalmente,
E Uhum. por isso eu tenho a possibilidade de integrar esses dados de maneira muito mais fácil para todos os contribuintes, né? Hoje a gente tem muitas dificuldades, né, Rafael? Por exemplo, eu tenho o próprio Ceará com uma dificuldade diferente de São Paulo, que apesar de ser a mesma tecnologia no que se refere a cupom fiscal eletrônico, o sistema no Ceará é arcaico. Sobretudo, eu não consigo ter aí uma busca de cupons fiscais eletrônicos, né, efetiva, como é em São Paulo. Diferente, por exemplo, dos outros estados que têm uma busca efetiva, principalmente através da CIEG, com a nota fiscal de consumidor eletrônica. Essa funciona Exatamente. perfeitamente. Agora, Ceará e São Paulo, os diferentões, né, têm aí certos problemas em relação à busca de dados, não em São Paulo, porque já está adaptado, você tem um campo de contribuintes Aqui extraordinário. mudou, né? Aqui o nome é cupom fiscal eletrônico, né? Não é a nota fiscal É. consumidor, né? Isso para todo o Brasil é a nota fiscal de consumidor eletrônico. Os dois únicos estados que trabalham com cupom fiscal eletrônico na tecnologia SAT é o estado do Ceará e o estado de E São estado Paulo. de São Paulo. Só que o do Ceará ainda é arcaico em sua estrutura, né? A gente tem alguns problemas e tal. Eu não consigo fazer buscas automatizadas, mas em São Paulo já. Ou seja, a tendência é que esses estados eles tenham possibilidades de ter informações muito mais ágeis, principalmente os estados do Nordeste, que têm certas dificuldades de comunicação. Então, assim, tecnologia aliada aos documentos fiscais eletrônicos é de fundamental importância. Isso é sempre Exatamente. indiscutível. É óbvio que a gente tem aí alguns gaps que precisam ser tratados, né? Por exemplo, documentos fiscais eletrônicos de entrada que precisam ser classificados com os CFOPs e códigos de situações conforme a ótica do contribuinte que está trabalhando e não conforme a ótica do fornecedor. Isso tem alguns aspectos fiscais importantes que talvez impeçam alguns trabalhos de escriturações pré-preenchidas. Mas assim, eu lembro muito bem, Rafael, que quando a gente fazia a auditoria digital de estoques, logo no começo dos documentos fiscais eletrônicos, eu tinha que fazer um pedido na Cefaz, não existia, até existia a CIEG, mas eu tinha que fazer um pedido na Cefaz formal, fazer um requerimento para tentar obter os XMLs que o meu cliente, contribuinte, emitiu. E isso Olha levava só. para ser respondido uns 8 meses, 10 meses, e o cara me Nossa. entregava lá CDzão lá arranhado que a probabilidade de quando eu colocasse no computador nem funcionava, entendeu? Então, realmente nós temos uma evolução significativa, sobretudo no que se refere à comunicação destas informações. Exatamente. E a CIEG ela ajuda muito porque ela possibilita que você tenha todas essas informações de notas fiscais de serviço, notas fiscais de compra e venda, as notas fiscais de cupom fiscal eletrônica, tudo dentro de uma ferramenta só. E a tendência, cada vez mais também, é essas integrações junto com os sistemas de contabilidade, né, professor? E fazer também que os sistemas de contabilidade façam essas obrigações, CFOP, troca do ICMS, enfim, né, as famosas rotinas automáticas que todo sistema ele tem, e a gente vê que também eles vêm evoluindo cada vez mais, né? Entendi. Realmente essa pegada é bem sempre em constante evolução. Eu converso bastante com o Henrique, quase que diariamente, e eu venho pegando no pé assim, em vários aspectos que a gente precisa entrar na busca de uma forma, de outra forma, e aí ele vem sempre com a pegada tecnológica. Eu venho também de uma escola de tecnologia relacionada a todo o processo de escrituração fiscal, e é bem interessante o diálogo que nós temos com vocês, que a gente consegue sempre chegar num denominador comum com técnica, né? E isso é de fundamental importância. Você não sabe o quanto que vocês nos ajudam. Por que a CIEG ela se torna líder no mercado e continuamente a cada ano, cada vez mais? Justamente porque nós ouvimos os contadores e também quem é do departamento fiscal. É o professor Marcos, é o professor Felipe Guerra, mas também é o contador, o José, que fica lá no interior de Minas Gerais. Nós ouvimos qual que é a necessidade e a gente vem tentar agregar tecnologia a essa necessidade e expandir para todo o mercado, né? É isso que faz com que a CIEG também se mantenha forte cada vez mais no mercado aí, professor. Show de bola. Vamos à próxima pauta, Rafael, que trata do seguinte. Qual é a importância
da segurança da informação para os documentos fiscais eletrônicos, no que se refere à tecnologia. Então, eu dou até um exemplo disso, de segurança da informação voltado para certificados digitais. A gente teve uma recente alteração aí significativa, né, nessa comunicação. Eu queria que você comentasse sobre a importância da segurança da informação, sobretudo focado nessas últimas alterações que nós tivemos de permissões. Tá. A segurança da informação, ela vem junto com também o surgimento de novas tecnologias, né? Conforme você vai se abrindo o teu mercado, o teu escritório de contabilidade, a colocar cada vez mais tecnologia, a automatizar cada vez mais o teu processo, a segurança ela tem que trabalhar lado a lado. Você tem que ter uma ferramenta onde ela te possibilita a trabalhar cada vez mais seguro. Primeiro, a segurança de você ter todas as informações, tudo aquilo que é emitido contra o cliente, tudo aquilo que ele emite, você de fato ter 100% daquelas informações ali. E a CIEG, ela garante esse tipo de segurança, tá? E a outra em relação aos certificados, onde você disponibiliza um certificado de um cliente seu lá em nuvem. E eu creio também, professor, que a tendência, hoje são os dois tipos de certificado A1, A3, onde um é eletrônico e o outro é aquele token ou cartãozinho. Eu creio que a tendência cada vez mais é esse do token ou cartão, ele ser cada vez mais descontinuado e você utilizar cada vez mais esse certificado que fica em nuvem, A1, que é muito mais fácil para que você possa trabalhar. O uso do certificado digital, além de trazer a segurança, professor, eu vejo isso através dos meus clientes. Muitos escritórios de contabilidade, quando nós vimos apresentar, eles falavam que os clientes não possuíam certificado. E eles não tinham argumento suficiente para falar para o cliente disponibilizar um tipo de certificado para fazer essa busca. Concorda comigo que se caso tenha o certificado é muito mais fácil, porque antes você poderia baixar a nota somente com a chave. E agora com a proibição de você buscar com a chave, o que ficou legal? O que nos ajudou, tá? É fazer com que o cliente, o escritório de contabilidade, faz o seguinte: olha, cliente, eu preciso que você tenha o certificado digital, que hoje é uma exigência da Receita. Então, cada vez mais que você exige do teu cliente ter o certificado digital, vai fazer com que o seu trabalho aqui facilite. Então, cada vez menos você dependerá das notas físicas, porque você já vai ter o certificado digital do seu cliente aqui para fazer essa busca e não precisará mais das notas fiscais para fazer essa busca por chave. Claro que é uma mudança que se iniciou agora por esse mês, né, no início do mês de julho, mas a tendência, professor, é que todas as empresas tenham que ter esse certificado digital. E esse certificado digital instalado dentro do CIEG, nós conseguimos buscar de forma normal todas essas notas fiscais, não vai atrapalhar em nada o rendimento do processo, pelo contrário. As empresas que trabalhavam sem certificado, trabalhando com certificado digital, a segurança é ainda maior das informações, porque de fato você está baixando as notas que estão sendo emitidas contra, e não só aqueles que ele envia para ti, e o processo vai ser cada vez melhor, porque você não vai ter essa atividade repetitiva dentro do seu escritório de contabilidade. Entendi. Então, vamos lá. Pensando nessa ótica, no aspecto do uso do certificado digital, a gente tem aí, como você disse, como você bem citou, o aspecto da segurança da informação. Exatamente. Né? Pegando a minha pergunta, que é exatamente a importância dessa segurança da informação para os documentos fiscais eletrônicos, e aí a gente tem criptografias, etc., né, envolvido. Uhum. A gente tem aí a segurança, eu vou pegar um gap agora de grandes empecilhos que vem acontecendo na linha operacional, que eu tinha aí vários clientes, porque antes a gente buscava documentos através da chave, e agora a gente busca documentos através com o uso do certificado digital de maneira obrigatória. Sim. Então, assim, isso foi um gap, inclusive, sobretudo tecnológico, da própria base da Receita Federal, né? Mas antes eu tinha um cliente, o seu João lá, que não sabia nem o que era certificado digital, quiçá computador, né? Então, agora esse cara precisa ter um certificado digital. Hoje, operacionalmente, né? Assim que o cliente adentra a nossa carteira, a gente já faz uma exigência do certificado digital. Exatamente. É um ponto importante.
Ah, Marcos, mas como é que faz? Hoje está tudo digital, né? A gente está tirando certificado digital via Zoom, né? Via plataforma Aham. de É. conferência. Então, tira o certificado digital, que é uma tendência muito forte, importante destacar, conforme você falou, que é uma tendência muito forte, viver mais, né, longínquamente, o A1, né? O A3 Aham. praticamente vai inexistir. Eu diria que o A3 é uma tendência forte já nos próximos anos, né? É bem simples isso de se notar. Hoje a maioria não utiliza A3, a maioria utiliza A1, Hoje apesar. alguns estados, professor, nem possuem o A3. Eu tenho estados Pois é, aí que nós temos clientes que apesar, eles não utilizam mais o apesar A3. do vencimento, né? O problema do A1 é só Exata, o é, vencimento. é o vencimento, né? Se eles mudarem para 3 anos, eu acho que isso aí vai Ó, melhorar isso é mais. maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso todo contador fala para nós, ó, se fosse 3 anos, eu já trocaria todos aqui para o A1, né? Então, assim, essa jogada de necessitar até facilitou, inclusive, o operacional fiscal, né? Com certeza. Esse operacional fiscal de trabalharmos aí fortemente na busca de dados de maneira mais segura também. Então, isso nos possibilitou também essa transição mais rápida, né? Eu diria, não sei se por força da pandemia, né, em virtude de tudo isso que está acontecendo, eles avançaram fortemente nessa tecnologia. A própria Receita Federal tem tecnologias já voltadas para a segurança da informação, para o sigilo fiscal, etc., que estão implantando, que é o GovBR, né? Então a gente tem bastante coisa aí vindo com É, força, muito acelerado por causa da pandemia, por causa dos novos modelos de negócio. O novo já não é mais tão novo, agora a gente tem o novo do novo, né? Então isso realmente tá avançando fortemente. eu falo para ti, vou dar um exemplo de um cliente nosso aqui do Ceará que me ligou desesperado na segunda quinzena de julho e falou: Rafael, é o seguinte, eu utilizava a ferramenta de vocês só para fazer a busca pela chave e agora eu não vou mais conseguir utilizar. Aí foi no telefone, eu falei para ele, olha querido, na verdade agora que você vai conseguir utilizar de fato a ferramenta da CIEG. Ele falou, mas como assim? Primeiro, você pode exigir do teu cliente para que todos eles possam ter certificado digital, porque agora a Receita obriga a ter, e antes você não tinha argumentos. E agora que você vai ter que você terá todo o certificado digital, você vai receber tudo de forma automática e você vai sentir mais seguro dentro do seu processo, porque de fato, tudo que está sendo emitido contra ele, você vai ter aquilo. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Aí ele adorou, falou, rapaz, você consegue me dar um treinamento agora em relação, porque tem cliente que só usa para chave, só usava para isso. Com certeza, dei um treinamento, ele está feliz. Show de bola, Rafael. Rafael, vamos entrar agora na etapa de você apresentar a Ótimo. ferramenta, né, na prática para os nossos convidados, espectadores. Nós temos Uhum. bastante aí nos assistindo e aí eu queria que você apresentasse como é que funciona rapidamente para Perfeito. na prática aí para a gente poder trabalhar essa pegada da gestão de documentos fiscais eletrônicos com bastante uso de tecnologia. Perfeito. A ferramenta da CIEG, ela é muito simples. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Vamos lá. Essa aqui é a ferramenta da CIEG, tá? Você tem dois formatos onde você tem a ferramenta que você instala no computador para que você possa fazer a organização e a busca dessas notas fiscais. E você também tem essa versão web, que é o armazenamento desses arquivos. Então, são de cara dois problemas que nós resolvemos dentro do escritório. Primeiro é você ter todos esses arquivos eletrônicos em tempo hábil para fazer a escrituração. E segundo é o armazenamento desse, viu, pessoal? Armazenamento de todos os arquivos eletrônicos. Você não precisa mais guardar dentro do servidor, guardar papel dentro do escritório, orientar o cliente também. Fala, olha, armazena seus documentos fiscais aí durante o período de 5 anos. Não tem essa necessidade, porque o CIEG, além de trazer essas notas, nós temos uma nuvem que chama Cofre CIEG, onde vai armazenar todos esses arquivos de forma separada, como eu vou identificar aqui, durante 10 anos. Tanto o XML quanto as DANFs, tudo em PDF, ok? Essa aqui é a nossa ferramenta da CIEG, onde eu possibilito trabalhar tanto com o certificado A1 quanto com o certificado A3. Aqui em certificados, eu tenho aqui um teste de um cliente nosso, onde eu consigo instalar o certificado do meu cliente aqui, coloco aqui as informações, por exemplo, eu coloco aqui São Paulo, ok?
Estado de São Paulo, coloco aqui o nome do cliente, o CNPJ dele, a senha do certificado, consigo trazer esses documentos de forma automática dos últimos 90 dias. E quando eu coloco o estado, ele vem aqui a possibilidade de eu trazer CTS, notas fiscais de serviço e o cupom fiscal SAT. Então, todas as informações de notas fiscais eu vou trazer aqui para vocês. Tanto compra quanto venda. Eu vou mostrar um pouco para frente como é que funciona para trazer essas notas fiscais de venda também, tá? O que é legal? Quando eu coloco aqui o certificado, eu vou aqui em XML, ele começa a consultar as notas e já vai baixando de forma automática também essas notas fiscais, ó, tá vendo? E qual que é o grande diferencial da CIEG, pessoal? O que diferencia o ponto principal a CIEG de todas as ferramentas? É justamente trazer essa nota sem manifestação, sem dar ciência da receita. Isso possibilita e traz uma segurança maior para o contador, porque você vai baixar todas as notas fiscais do seu cliente sem dar ciência dela automática. Então, você consegue baixar, fazer a verificação. Caso essa nota não seja do teu cliente, você consegue, na própria ferramenta, fazer o desconhecimento, confirmar a operação, dar somente a ciência e ainda colocar como operação não realizada. Essa ferramenta você consegue tanto o escritório, quanto o teu cliente também consegue fazer isso aqui, viu? Esse que é o grande diferencial. E conforme eu vou baixando as notas fiscais no meu computador, ele já cria uma pasta dentro do seu servidor pelo CNPJ, pelo ano, tudo automático, pelo mês, e traz todos esses arquivos em XML, já separado tudo pelo número da nota. Isso facilita muito o dia a dia do setor fiscal. Ele não vem aquela nota pelo número de chave, ele já vem pelo número da nota para que você possa fazer a visualização. E além do XML, eu venho aqui em DANF, ele traz por CNPJ, ano, mês, e eu já trago o PDF dessa nota fiscal. Sempre na última versão da Receita, ele traz esse PDF da nota, porque tem os fiscais, o setor fiscal gosta de ver o PDF, muitos gostam até de imprimir, vou dar uma dica até em relação a isso, que não tem a necessidade de imprimir o PDF, mas ele traz o XML, traz o PDF e já armazena essa nota na nuvem da CIEG. Olha lá. Ó. Então, você vem aqui, listar XMLs, ele já vai trazer todas essas notas da mesma forma que organizou lá no processo do computador, pelo CNPJ, pelo ano e pelo mês. Então, isso facilita muito o dia a dia do escritório e você compartilha também essa nuvem com o teu cliente. Então, tanto o escritório quanto o cliente consegue ter acesso a todas essas notas fiscais. Isso faz com que o cliente e o escritório, ele trabalhe de forma mais aproximada. Não é só aquele processo de, me manda a nota. Aí chega dia 15 e envia a nota. Agora eu vou fazer a escrituração. Aí chega no dia 18, tem um probleminha aqui, tem a nota que não é sua. Enfim, não, aqui você vai trabalhar de forma contínua com o teu cliente. Traz notas fiscais do exterior também. Então, as notas que foram baixadas lá no computador, com o botão direito eu também consigo gerar DANF aqui na nuvem. Só que é sensacional para o cliente. Quando o escritório de contabilidade vê essa possibilidade com a ferramenta da CIEG, vou te dizer, viu, professor, muitos deles ficam muito encantados quando vem isso acontecendo. Eu posso falar para vocês quando colocaram lá, né? Assim que a gente colocou, foi bastante ágil, viu, o processo? Não, e a velocidade das notas pelo certificado A3 eu também consigo, viu, pessoal? Caso o teu cliente tenha o certificado A3, eu também consigo trazer. E uma das principais perguntas, o professor fala, eles falam, mas o A3 fica no cliente. Tem essa possibilidade? Pelo CIEG você tem também. Por nós estarmos mais de 10 anos no mercado, sermos o pioneiro, e a nossa ferramenta ela trabalha ouvindo aquilo que é a exigência do departamento fiscal, a gente sabe qual que é um dos principais problemas que tem justamente com o A3, que é que fica lá no cliente. Não tem esse problema. A versão que nós colocamos no escritório é sem limite de usuário CNPJ. Então, você pode colocar sua ferramenta no teu cliente, cadastrar o certificado dele, o A3, lá de forma uma única vez. Toda vez que ele colocar o certificado A3 na máquina dele, sobe uma abinha aqui para digitar o PIN. Quando ele digitar o PIN para trazer essas notas vão de forma automática para a nuvem, aonde o escritório de contabilidade terá acesso a todas essas notas fiscais também em tempo real, ok? Entendi. Professor, a versão com chave, ela não foi descontinuada, tá? Quando a gente está falando das informações. Ela só foi descontinuada a baixar sem certificado. Porém, se você quer buscar as informações através da chave,
dos últimos 5 anos, pelo SEG você consegue também. Então você coloca aqui uma chave de 2017. A gente faz muito esse trabalho para as indústrias. Eu quero fazer uma recuperação, fazer um trabalho de tributária para o meu cliente, só que eu preciso das notas de 2017. Eu tenho o Excel com todas as notas fiscais. Com o certificado instalado aqui na máquina, eu coloco aqui todas as chaves dele, ou eu bipo lá com o leitor óptico, digito a chave, posso copiar e colar, clico baixar chaves, ele vai trazer todas essas notas fiscais já organizadas pelo CNPJ, pelo ano e pelo mês, ok? Então eu consigo, Rafael, baixar, e aí pode ser uma pergunta bastante recorrente em todas as nossas plataformas dos nossos cursos, baixar os documentos fiscais eletrônicos dos últimos 5 anos. Né? Exatamente. Obviamente, ter as chaves eletrônicas, né? Isso, exatamente. Você tem a necessidade de possuir as chaves eletrônicas. Com o certificado instalado, eu consigo buscar dos últimos 5 anos. Muitas empresas, professor, de análise tributária, de recuperação de crédito, buscam a SEG somente para esse tipo de trabalho. E eu consigo baixar sem chave eletrônica somente com certificado digital? Consegue dos últimos 3 meses, somente com o certificado digital dos últimos 3 meses. Só que dentro do estado de São Paulo, a SEG criou uma ferramenta para dentro do estado que eu consigo pegar dos últimos 3 anos todas as notas de compra dentro do estado. Então, a empresa ela tem o CNPJ aqui. Com o certificado dela, eu consigo pegar dos últimos 3 anos tudo que ela comprou dentro do estado de São Paulo, sem depender de chave, nada, somente com o certificado. Entendi. Perfeito. Isso é uma particularidade de São Paulo. Isso é bem legal também, tá? Não sei se você sabia disso. Em São Paulo, não. Eu sabia que aqui no Ceará não dá. São Paulo a gente tem essa particularidade aí que a gente conseguiu essa ferramenta e a tendência é a gente também criar tecnologia para os outros estados também, ok? E bem rapidinho, eu vou mostrar para vocês um dos pontos que encantam todos os nossos clientes, que a primeira novidade era ter as notas, né? Aí, conforme você vai, é o que o professor falou aí, é uma tecnologia em cima de tecnologia, é inovação em cima de inovação. Então, a inovação de trazer as notas hoje não é tão inovação. E que, de fato, encanta os nossos clientes é o quê? São os relatórios, onde permite que o setor fiscal consiga fazer uma análise melhor de uma nota fiscal. Então, se eu vier aqui e vim aqui, ó, apontei a pasta lá para gerar um relatório, ele me gera um relatório, pessoal, pelo CNPJ, pelo número da nota fiscal, com todos os itens possuem que dentro da nota. E aqui, ó, você tem todas as informações necessárias todas as informações que tem dentro de um DANF, eu vou trazer para você, ó, ICMS, CST, base de cálculo, NCM, PIS, COFINS, muitas informações até que você não vê na DANF. Eu vejo isso no nosso dia a dia, professor, que muito setor fiscal, o pessoal que está acompanhando sabe disso, tem que abrir o XML para ver um tipo de informação. E dentro da ferramenta da SIEG não tem essa necessidade, porque esse é um relatório padrão para o produto, ok? Que ele separa para o produto. É a mesma coisa que você imprimir 20 DANFs, aqui você tem as 20 DANFs tudo em Excel. Que é o que o setor fiscal mais gosta, é o Excel. Né? Só que, além de ter isso já com todas as informações, você consegue criar e editar um relatório do modelo que você consegue trabalhar. Por exemplo, eu quero gerar um relatório de ICMS. Eu tenho alguns clientes que geram uns tipos de relatórios bacanas e eles passam para nós. Esses relatórios eu compartilho com os meus clientes também. Então, eu tenho um relatório de CST, eu tenho um relatório aqui de integração com outros sistemas também, porque tem sistema de contabilidade que ele permite você fazer importação de relatório Excel. Então, você consegue criar um relatório baseado naquele relatório que o seu sistema faz a importação dentro do SIEG, você faz as alterações pelo Excel e faz essa importação. Por exemplo, aqui, eu gerei aqui um relatório onde eu tenho na aba geral o número da nota e o emitente. E aqui em produtos, ó, eu não tenho mais todas as informações, é só o que eu quero, a descrição, o NCM, CFOP, ISS, PIS, COFINS e a base de cálculo. E no outro relatório, eu tenho a parte de faturas e duplicatas, que isso ajuda também o departamento contábil. Dá uma olhada, fatura, eu tenho aqui também, ó, formas de pagamento, que às vezes numa nota fiscal, uma dança, é forma de pagamento está correta nos vencimentos, mas muitas das vezes está lá descrito em observações. E a ferramenta da SEG facilita para que você tenha esse tipo de relatório e essa informação de forma mais rápida.
de forma mais contínua. Só citar um outro exemplo, professor, em relação ao SAT. Eu fui num cliente um tempo atrás, onde quando nós geramos o relatório de SAT, o senhor conhece muito bem mais do que eu, você conhece muito bem mais do que eu sobre isso. Quando nós geramos o relatório de SAT, que apareceu os produtos, todos os produtos dele apareciam como diversos do cliente dele, todos. Eu peguei, gerei o relatório para ele, coloquei aqui SAT, tá? E é um dos pontos legais da CIEG, é justamente a nossa apresentação é na prática, né? Como nós apresentamos na época para vocês aí. A gente já mostra essa ferramenta funcionando na prática. Então, eu coloquei aqui, ó, mês de junho, eu vou pedir para buscar o produto e listar. Quando eu peço para gerar o relatório, isso é cupom fiscal, tá, pessoal? Ele gera aqui, ó, e coloca todas as informações, as descrições aqui dos itens que foram emitidos os cupomzinhos. Tudo aqui, professor, estava como diversos. Salvo engano, você tem mais especialidade que eu, quando acontece isso tudo diversos, o cliente dele está deixando de acreditar baseado nos produtos que ele está vendendo, não é isso? Exatamente. Então, são pontos importantes que vai, como a gente disse lá no início, que o professor disse, é fazer que o seu departamento fiscal, primeiro, se torne mais analista, e segundo, que o contador, ele se torne cada vez mais consultor do cliente. E hoje, se o camarada te manda a nota dia 18, como é que você vai fazer uma análise dessa? Você não consegue fazer. Não adianta, você não consegue fazer porque você não tem tempo de fazer isso. E com a ferramenta da CIEG, tendo todas essas informações de nota fiscal de compra, de venda, notas fiscais de serviço. Um outro ponto importante que eu acho que eu vou deixar você um pouco nervoso aí no seu estado, viu, professor? São Paulo, nós criamos uma ferramenta aqui para São Paulo, que essa é a tendência nossa, é criar para os outros estados também, que eu consigo trazer, através do login e senha do contador, todas as notas emitidas de serviço, todas as notas tomadas, gerar as guias de impostos para os clientes também, tudo de forma automática, trazer tanto a nota quanto os talões e também as notas fiscais tomadoras de outros municípios. Porque em São Paulo, quando você toma um serviço de outro município, obrigatoriamente a empresa ela tem que emitir uma nota chamada NSTS, que é a Nota Fiscal Tomador de Serviço. E a gente consegue buscar também essas notas fiscais tomadas de outros municípios. E a tendência nossa, eu conversando com o Henrique Filho durante essa semana, é fazer essa integração se estender para todas as outras regiões, tá? Todo município que tiver isso disponível, a gente vai criar também a CIEG, ok? Entendi. Autenticidade. Eu consigo verificar uma nota de autenticidade. Eu vejo muitos clientes, quando eu pergunto, olha, seu cliente mandou as notas para você de venda, mas algumas dessas notas podem estar canceladas, né? Ele falou, de fato, Rafael, tem que ficar vendo, às vezes, muitas das vezes, isso um a um. E dentro da ferramenta da CIEG, ele já tem as atualizações aqui, ó, de todos os eventos, tudo de forma automática. Então, trouxe essa nota veio como autorizada, se ela foi cancelada, já aparece o evento aqui. Se essa nota tiver alguma carta de correção, já aparece o evento aqui. E eu consigo também gerar relatórios em Excel, onde eu consigo trazer todos esses eventos dessas notas fiscais. Todos os eventos relacionados à autenticidade, eu consigo gerar um relatório único com todos esses eventos aqui. Ó. Deixa eu abrir um aqui, que ele me mostra de melhor. É porque eu estou sem certificado instalado, é por isso que ele não apareceu, mas deixa eu ver se eu abro um outro aqui. Olha lá, tá vendo? Todas as notas fiscais e todos os eventos, se está autorizado, se tem uma conexão que foi rejeitada, tá vendo? Chave rejeitada. Ou seja, compartilhamento, Rafael, que tá. Essa aqui não tá. Não foi, né? Espera lá. Compartilhou o relatório? Ainda não. É só o compartilhamento que tem que ser. Pronto, agora sim. Agora foi, né? Então, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é legal porque você consegue fazer uma autenticidade para verificar a situação de cada nota do teu cliente. Entendi. Então, às vezes, o cliente emitiu nota ou não avisou que cancelou. Você consegue fazer pelo CIEG. Alguma nota foi rejeitada. Ele consegue trazer para você. Das notas de compra, tem carta de correção. O fornecedor, às vezes, não manda nem a nota, quanto mais o evento dessa nota, né? E com o CIEG, ele possibilita isso para você também. Vocês estão conseguindo ver? Muito bacana mesmo, viu, Rafael? Acho que é uma ferramenta que, quando as pessoas começam a analisar, veem que é extremamente necessário para as operações fiscais, né? Exatamente. É uma ferramenta... E ela é simples, né, professor? Você tem lá dentro do escritório, você vê, ela é muito simples. Ela, além de ser simples, ela... Como é que eu posso dizer?
ela é intuitiva. Você tem, quero ver notas, você vem aqui listar notas. Eu quero ver os cupons fiscais, está aqui. Eu quero ver nota fiscal de serviço, você já tem aqui também. Quero gerar um relatório simples de compra e venda para saber qual cliente meu comprou mais no mês, qual vendeu mais. Você vem aqui, coloca aqui. Tá conseguindo ver a tela aí? Estou conseguindo ver. Coloca aqui, um relatório do dia 1 de julho. Eu vou colocar um relatório aqui até o dia 31 de julho. Dando um exemplo aqui. 31/7, aqui, pronto. E clico em gerar relatório. Ele consegue me gerar um relatório para saber qual cliente meu está comprando mais, qual está vendendo mais. Isso tanto em volume de nota, quanto em valor total. E para o cliente também, isso se estende ao cliente, porque o cliente também consegue ver qual que é o fornecedor que ele está comprando mais, e ele consegue ver, eu tenho 3, 4 filiais, qual que é filial que está vendendo mais. E isso, como é nuvem, direto do celular. Qual cliente do escritório que não queria ter isso? Conseguir de bate-pronto todas essas informações. É um sonho de acesso à informação, né? Uhum. Exatamente. Eu fiz uma apresentação bem breve para vocês entenderem o que a ferramenta da CIEG consegue disponibilizar para o escritório de contabilidade, né? Então, o que ele consegue fazer com que seu setor fiscal cada vez mais se torne analista. Eu sempre bato nesse ponto. Cada vez mais o fiscal se torne analista fiscal e não uma pessoa que fica fazendo só trabalho repetitivo. Ok? Entendi. Show. Eu acho que o ponto principal, Rafael, é exatamente isso. É deixar de fazer o trabalho repetitivo e transformar os nossos funcionários técnicos em analistas, sobretudo, né? Exatamente. Eu acredito muito nessa visão analista da coisa para que a gente possa desenvolver. Pois bem, Rafael, agradeço bastante a sua participação. Deu para a gente dar uma explanada aí para entender como é que a ferramenta funciona e, sobretudo, os grandes avanços tecnológicos voltados para os documentos fiscais eletrônicos. Agradeço de coração também a figura do Henrique, que é um grande amigo. Diariamente eu mando um coraçãozinho para ele lá no WhatsApp, né? Então a gente já transcendemos aí a figura de parceiros e entramos na figura realmente de amigos. E é isso que vale a pena, que importa, principalmente na nossa, com tudo que nós temos aí no nosso mercado, ter uma parceria de irmandade mesmo a nível também de negócios. Agradeço demais a parceria tanto sua como do Henrique e o evento tributário com o digital. Eu e o professor Felipe Guerra, na figura do Felipe, agradecemos também a sua participação, Rafael, e deixamos aí com a palavra final. Olha, eu que agradeço em nome da CIEG, em nome do Henrique, que deu essa oportunidade também para vocês, que deu essa oportunidade para a CIEG apresentar a ferramenta para que possam todos verem. E o que eu agradeço, professor, tanto você quanto o Felipe, vocês não sabem a importância que vocês têm num cenário contábil, para que não só a nossa ferramenta, mas para quem trabalha com tecnologia na área contábil, ajude a mostrar para o contador a importância da tecnologia. Eu aqui dentro de São Paulo, eu faço com que os consultores mostrem vídeo de vocês, os contadores. Na nossa apresentação, eu pego um vídeo de vocês e falo, olha aqui, não sei o que estou falando. É o professor Felipe Guerra, é o professor Marcos Lima. Então, vocês não sabem a importância que é esse evento de vocês aí para nós aqui que trabalhamos com tecnologia, para colocar na cabeça do contador que sim, de fato, cada vez mais ele tem que migrar para o mundo digital. Eu que agradeço em nome da CIEG, mais uma vez em nome do Henrique Filho aí, a grande oportunidade que vocês têm dado para nós. Boa sorte na nossa caminhada por esse ano de pandemia, que as coisas, eu estou fazendo diariamente postando nas minhas redes sociais, está acabando, e está acabando de fato, graças a Deus aí, é um momento que a gente vai colocar na nossa vida e que a gente aprendeu muito, né, professor, com esse momento que passou, e a gente viu que a tecnologia, se não fosse a tecnologia, se não fosse esse camarada aqui, se não fosse o Zoom e outras ferramentas de reunião, nós não sabíamos como nós estaríamos, né? Principalmente para nós que trabalhamos com venda. Então, nós agradecemos muito a oportunidade. E olha, vem novidade por aí, viu? A CIEG vem com grandes novidades de integração. Não posso falar muito, senão o Henrique Filho depois puxa minha orelha. Mas em grandes novidades.
E aguardem. Se gostaram do SEG, aguardem para as grandes novidades que virão. Um grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês aí. Tudo de bom. Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Tchau, tchau.